Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 15, nós vamos ministrar a palavra. Em Lucas, capítulo 15, vamos ler novamente, porque a gente vai mastigar essa parábola, nós vamos brincar com ela bastante tempo, e ela é muito rica. Verso 11 do capítulo 15, continuou: certo homem tinha 2 filhos, o mais moço disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. E passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. E depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Eu vou me levantar, eu vou ter com meu pai, e eu vou lhe dizer: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi para seu pai, e vindo ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos, regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão a teu pai, mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele então se indignou e não queria entrar, saindo porém o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo porém este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Vamos ler juntos essa parte? Meu filho, vamos ler juntos? 1, 2, 3 e... meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. Mais uma vez: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Muito bem, nós estamos aqui falando do filho pródigo nesses domingos, e eu quero falar um pouquinho hoje a respeito de um tema dentro dessa mensagem extraordinário que se chama: será que o filho pródigo estava errado ou errou na medida? O filho pródigo estava errado ou ele errou na medida? Se você olhar em Gênesis capítulo 3, nós vamos observar, se você quiser ir comigo, lá em Gênesis capítulo número 3, Deus faz uma pergunta para Eva muito poderosa. Verso 13, aliás, capítulo 3, verso 13. Depois de... vamos voltar um pouquinho para a gente entender o contexto. Verso 7 diz o seguinte: abriram-se então os olhos de ambos, e eles perceberam que estavam nus. Coseram folhas de figueira, fizeram cintas para si, e quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor. Esconderam-se, fugiram da presença do Senhor, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim.
Chamou Deus o homem e perguntou: onde você está? Ele respondeu: eu ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Então Deus perguntou: quem te fez saber que você estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. E olha o verso 13, presta atenção agora na pergunta de Deus, é muito forte isso, irmãos. Disse o Senhor Deus à mulher: o que foi que você fez? Olha a pergunta de Deus. Você pode ver, eu não sei, isso, como está escrito, parece que não tem muita vida, né? Mas pensa nessa cena. Olha para a cena. Você consegue ver Jesus dizendo, Deus dizendo: o que foi que você fez? Mas o que você me aprontou? Mas o que foi que você me arrumou, Eva? Você fez o que? Você está maluca, minha filha? Você está doida? Olha só o que você aprontou. E aqui a gente voltando para a parábola, eu me pergunto se o filho pródigo não recebeu a mesma pergunta de Deus, do pai. O que você está fazendo, meu filho? Quando a gente pergunta para uma criança, você perguntar para a Malu, Fá, você tem juízo? O que ela responde? Não. Sim ou não? Pergunta para a Sarinha, tem juízo? O que ela fala? Não. O que seus meninos falam, Renata? Sim? Mas eles têm? Então, não. Tem juízo? Não. Aquela história de você chegar, você não tem juízo. Não, não tenho. Eu fico me perguntando e eu quero fazer algumas perguntas para nós aqui hoje à noite. O filho não pediu para o pai, antes de pedir herança, para morar no país distante. Ele poderia ter pedido, sim ou não? O texto diz no verso número 2 que imediatamente a história já começa pedindo a herança. É claro que nós sabemos que para ele chegar a pedir herança, e é o que nós estamos aqui entrando nessa história e nos identificando com ela, é claro que houve um processo, houve uma sedimentação dessa pergunta. Não foi uma pergunta que surgiu do nada assim, pá! É claro que ele estava formatando essa proposta, ele já estava visualizando algo, e ele já vinha tempos planejando perguntar ao pai, ou pedir ao pai a herança. Mas o que eu fiquei pensando, e que eu quero compartilhar com você é, por que é que ele não pediu para ir para o país distante, ao invés de pedir a herança? Meus filhos, por exemplo, eles sonham, a partir do próximo ano, irem para um país distante. O Gustavo está planejando ir para o Canadá, o Daniel está planejando ir para a Espanha. Já planejaram ir para a Austrália, mas os dois estão ansiosos para ir para um país distante. Você acha que eu nego isso? Você negaria para Sara? Vocês negariam para os seus filhos? Alguém aqui, algum pai negaria para os seus filhos enviá-los a um país distante? Para ter uma boa aventura? Para poder experimentar algo novo? Aprender a lavar prato, que está precisando demais. Aprender a lavar louça. Aprender a varrer o chão. Aprender a cozinhar, porque o Daniel, sábado passado, fez arroz. Eu falei, você se vira de aprender a fazer arroz, você não quer ir para um país distante? Você não quer ir para a Europa? Ou você acha que lá vai ter papai e mamãe para fazer arroz para você? Para lavar tua louça, para lavar tua meia, para lavar tua cueca? Bom demais você ir para um país distante, ter uma aventura. Bom demais você poder proporcionar ao teu filho uma experiência
que lhe faça amadurecer, que lhe faça ter uma estrutura pessoal melhor, que lhe faça aprender um novo idioma, aprender uma nova cultura, aprender a ter mais flexibilidade, aprender a ter algumas coisas que ele precisa aprender, porque em casa é muito confortável, em casa as coisas não são aprendidas como lá fora. Eu me lembro quando eu casei com a minha esposa e fomos morar na Espanha, nós vivemos uma vida bem diferente. Passamos lutas, que chegaram dias que nós passamos necessidade dentro da nossa igreja, servindo ao povo. Foram experiências extraordinárias. Foram experiências que nos amadureceram. Minha esposa chegou a ligar para o pai dela aqui no Brasil e disse: eu quero voltar para o Brasil. E ela quer me largar lá e voltar sozinha. Eu não aguento mais. Mas o pai dela disse: ele está te batendo? Não. Ele está sei lá, abusando, fazendo alguma coisa com você, te largando? Não. Está te traindo? Não. Então você casou, se vira. É a tua experiência num país distante. E eu me pergunto se o filho, se ele, com certeza o pai daria isso, porque todos nós daríamos. Será que ele tinha necessidade de pedir a herança? Por que ele pediu a herança? Por que ele não pediu para o papai dele: me deixa ir para um país distante? Por que será que ele pediu a herança? Qual foi a motivação que o levou a isso? Qual a visão que ele tinha do pai? Qual o conceito que ele tinha do pai? Nós vemos que ele agride o pai. Nós vimos na última mensagem que pedir para o pai uma herança, para um pai vivo, é desejar a morte do próprio pai. É dizer: pai, eu quero que o senhor morra, para que eu possa obter a minha herança. Foi isso que nós falamos na última mensagem. Se você não ouviu, ela está no YouTube, ela está também no Facebook, a mensagem que nós pregamos, a última, do filho pródigo. Mas ele ofende o pai. Não havia necessidade de ele ofender, de ele agredir o pai dessa forma. E o pai, aqui no texto, se você olhar comigo, o mais moço, verso 12, diz que, ele simplesmente diz assim: pai, papai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele simplesmente não diz nada. Papai, me dá a parte da herança, e o pai simplesmente lhes repartiu os haveres. Esse pano de fundo é muito importante, porque o pai, ao ter silenciado, e eu vejo aqui um silêncio mórbido. Sabe o que é silêncio mórbido? Um silêncio negro, um silêncio no ar. Ou seja, não tem resposta ao que você está me pedindo. Você está me ofendendo. Você está me traindo. Você está desejando a minha morte. E para uma proposta dessa qualidade, a única resposta que você merece, e silêncio é resposta, é o silêncio. E o silêncio fica no ar. É um silêncio que é de Deus. É um silêncio de uma autoridade máxima. É um silêncio que pergunta a Ele mesmo o que Ele quer com isso. Entretanto, o pai reparte a herança, mesmo com esse silêncio. E eu entendo, irmãos, eu não sei se você tem o mesmo entendimento, mas eu quero te compartilhar que esse silêncio do pai é exatamente um silêncio que diz para o filho assim: filho, você precisa ter essa experiência. Eu tenho consciência, você não tem consciência do que você está fazendo. Pedir o que você está me pedindo, a ofensa que você está praticando, se levantando contra a minha autoridade, se levantando contra o meu posto de autoridade, se levantando contra a minha posição de autoridade,
pedindo a minha morte. Você não tem noção do que tudo isso significa para você. Quais serão os impactos que isso terá sobre a sua vida. Mas a única resposta é silêncio, porque você precisa passar pelo que você vai passar. Você precisa ter essa experiência. E veja que o filho parte para uma terra distante, e nós sabemos que, porque nós vemos a história de trás para frente, nós sabemos que o filho passou fome. E se nós olharmos esse pedido do filho pródigo, é um pedido de muitos outros da Bíblia. Muitas histórias da palavra mencionam o mesmo pedido. Jacó passou fome, pediu para sair da casa do pai e voltou para a casa do pai. Moisés precisou ter uma experiência de 40 anos no deserto. José precisou de uma experiência no Egito. Se nós olharmos, por exemplo, Ruth ou Noemi precisou sair da casa do pão de Belém, de Judá, que é a casa do pão, e diz o texto que acabou o pão na casa do pão. Mas na verdade, irmãos, eu tenho uma absoluta convicção em dizer para você, no Espírito, que nunca acaba o pão na casa do pão, que na casa do Pai sempre há abundância, nunca falta nada na casa do Pai, mas nós é que achamos que acabou o pão, é nós é que começamos a ter problemas com a autoridade do Pai, problemas com a casa do Pai, como o filho pródigo começou a enxergar que as coisas não estavam mais do jeito que ele gostaria que estivesse. Ele tinha o que ele precisava, mas ele não tinha o que ele queria. Vocês entendem isso? Digam amém. Uma coisa é você ter o que você quer, uma outra coisa diferente é você ter aquilo que você precisa. Noemi saiu da casa do pão para procurar pão entre os moabitas. E se nós olharmos a história do povo judeu, dos israelitas, o tempo todo eles saíam de Israel, eles iam para a Babilônia, ou eles iam para as terras distantes, ou Roma, o tempo todo, o povo está saindo da casa do Pai, para buscar pão em outras terras, para buscar comida em terras distantes, em países distantes. E eu vou te dizer algo, querido, todos os países que não seja a casa do Pai, têm fome. Mas nós achamos que a galinha do vizinho é sempre melhor, que a grama do vizinho é sempre mais verde, e nós começamos a procurar aquilo que nós temos em casa, na casa do vizinho. Deixa eu te dizer algo nesta noite que Deus quer falar para todos nós. O papai é rico pra caramba, e ele tem abundância de pão, abundância de riqueza, abundância de herança, ele tem tudo o que nós precisamos. Em Salmos capítulo 16, verso 5, o Senhor diz: salmista Davi disse: Senhor, Tu és tudo para mim, e o meu futuro está nas mãos de Deus. O Senhor cuidará de todos os dias da minha vida. Davi era um homem satisfeito dentro da caverna. Davi era um homem satisfeito fugindo de Saul. Davi era um homem satisfeito no meio dos filisteus. Davi era um homem satisfeito se fingindo de louco. Estava tudo do jeito que ele queria? Não, mas Davi tinha salmos de satisfação. Ele era um homem grato e tinha gratidão, apesar das circunstâncias, apesar das situações não estarem do jeito que ele gostaria que estivesse. Eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia a respeito disso, de mudança, em Tiago capítulo 4, verso 13. Olha o que a palavra de Deus diz em Tiago 4:13. Atendei agora vós que dizeis hoje ou amanhã, iremos mudar para tal país, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Vocês são apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, vocês deveriam dizer: se o Senhor quiser,
Não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais nas vossas arrogantes pretensões, e toda jactância semelhante a esta é maligna e diabólica. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, está pecando. É tolo, ele diz o seguinte aqui: você passa a ser alguém que não sabe o que sucederá. Você que diz isso, que eu virei para outro país, que eu mudarei para outra cidade, eu terei lucro, eu vou me dar bem, eu vou conseguir muitas coisas. Em vez disso, vocês deveriam dizer: se Ele quiser, nós faremos isso. Mas se Ele não quiser, eu ficarei na casa do Pai. Quantos estão entendendo isso e querem ficar na casa do Pai? Digam glória a Deus, aí, querido. Me ajuda a pregar aqui, em nome de Jesus. Quem está comigo, diga amém. Pode dizer glória a Deus e aleluia, porque é permitido e ajuda o pregador, viu? Quando você diz aleluia e glória a Deus, me dá um ânimo aqui. Ele tem uma sinergia, tá bom? Então diga glória a Deus, porque Jesus gosta de ser glorificado. Amém. Podemos nos perguntar qual é a visão que temos de Deus. Sabe que ao olhar para Eva, eu me pergunto: Eva foi boa demais. Eva foi uma pessoa que fez o mais difícil. Sabe aquela que faz a mais difícil? Ela conseguiu, com 100% da sua capacidade, na sua plena santidade, ela conseguiu comer o fruto. Para pensar nisso. E se nós olharmos em Gênesis capítulo 3, nós vamos observar que Eva, ela foi enganada por aquilo que ela entendeu ser pecado, não era o pecado. E aqui eu quero entrar um pouquinho na interpretação do que é pecado. Quando o diabo propôs a ela, ele disse o seguinte para Eva: Eva, sabe o que está acontecendo na sua vida? Você não tem direito a nada. Vai lá comigo um pouquinho. Volta lá em Gênesis capítulo 3. Como é a terceira folha? Verso número 2. O final do 1 diz o seguinte: o diabo, a serpente mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse: não comereis, olha a afirmação dela, a pergunta dela, não comereis de toda a árvore do jardim? Ele está dizendo assim: Deus não deixa você comer nada, Deus não deixa você fazer nada. Respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis e nem tocareis. Mas veja a ordem de Deus no capítulo 2, verso 17. Deus disse o seguinte: de toda a árvore do jardim você pode comê-lo livremente. O diabo diz: Deus falou que você não pode comer nenhuma árvore, mas Deus disse no verso 16: você pode comer de todas as árvores, mas menos uma, da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não pode comer dela, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Ele disse tocar? Não, disse comer. E o que Eva disse? A Eva disse à serpente: eu não posso nem tocar e nem comer. E veja aqui a chave, porque quando a Eva, como ela entendeu, Deus disse, você não pode comer, mas como a Eva entendeu que não podia tocar e nem comer, quando ela tocou, o que ela interpretou? Que ela tinha pecado, Suzana. Pequei, eu já toquei, porque na cabeça dela, ela havia se esquecido da ordem do Senhor, ela havia se esquecido dos ensinamentos do Senhor, e por ter tocado, ela pecou, e por ter pecado na cabeça dela e não ainda diante de Deus,
Se ela tivesse apenas tocado, eu posso tocar, mas eu não posso comer. Se ela apenas tivesse tocado e não comido, ela não teria pecado. Mas ela tocou, e porque tocou, ela pensou: já pequei, e já que eu pequei tocando, eu vou comer. E só quando ela comeu é que ela pecou, e não quando ela tocou. E nós podemos entender isso na nossa vida, no dia a dia, de uma forma muito clara. É exatamente essa proposta que o diabo faz para nós todos os dias. O diabo tem um poder de condenação terrível sobre nós. O tempo todo ele está dizendo: você não pode comer nada, Deus não te dá nada. E quando nós apenas tocamos ou passamos pelo processo de tentação, nós já achamos que pecamos, mas apenas estamos passando tentação. E tentação nós podemos passar, nós não podemos pecar. Quando estão entendendo isso? E quando nós passamos pela tentação e nós falamos: ah, mas já que eu fui tentado, eu peco. E aqui nós temos em Gálatas capítulo 4, capítulo 5, verso 19, diz que os frutos da carne são, quais são os frutos da carne? Vamos lá em Gálatas capítulo 5, verso 19. Essa primeira parte aqui é um pouquinho doutrinária, mas é importante você entender essa doutrina. Olha quais são os frutos da carne: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas. Veja, se você olhar os pecados que estão aqui, veja, olha a prostituição. Falava sobre isso com o João. A prostituição é o quê? É um pecado do quê? Prostituição, impureza e lascívia. É um pecado sexual, contra o próprio corpo. É pecado fazer sexo? Não. Mas é pecado quando passamos dos limites. É pecado tocar? Não. É pecado comer. Idolatria, feitiçaria. O que é feitiçaria? Feitiçaria, a palavra grega para feitiçaria é farmaqueia. O que é farmaqueia? Farmaqueia é o deus da doença, da cura, da doença, na verdade. E a farmaqueia, feitiçaria, é idolatria a fazer medicinas, excesso, é não acreditar na cura de Deus e colocar acima da cura de Deus a cura de homens. Inimizades, porfias, ciúmes, ira, discórdia, dissensões, facções, invejas, são todos pecados de relacionamento. É proibido se relacionar? Não, mas é proibido ter esse tipo de relacionamento, que tem ciúmes, que tem ira, que tem discórdia, que tem dissensões, que tem inimizade, que tem inveja. Bebedice, é proibido beber? É proibido beber vinho? É proibido beber cerveja? É proibido tomar aguardente, caipirinha? Não, não é proibido. Não é proibido. Na Bíblia não está escrito: não beberás bebida alcoólica. Mas a Bíblia é muito clara em dizer que o grande problema é aquilo que o homem não tem controle. A Bíblia diz: tudo é lícito, mas nem tudo convém. Tudo me é lícito, mas eu não me deixarei dominar. O farmaqueia é o domínio das drogas. A bebedice é o domínio da bebida. Então, se eu sei que eu posso servir de mau testemunho para alguém na bebida, eu não bebo. Por quê? Porque eu não preciso beber. Eu não bebo porque é proibido, porque eu posso tocar a bebida, eu posso ver a bebida, eu posso tocar o sexo, eu posso ver o sexo, eu posso me relacionar com as pessoas. Mas como eu estou me relacionando com as pessoas? Como é que eu estou me relacionando com a bebida? Como é que eu estou me relacionando com os medicamentos, com as drogas, com a farmaqueia? Como é que eu estou me relacionando, por exemplo, com a comida, glutonaria? Eu posso comer? Eu posso comer, mas a glutonaria é o excesso de comida.
E sabe que isso nos leva a entender que tanto existe um excesso para cima do excesso de uso, como existe um excesso da falta. Porque quando a gente olha para o diabo, a função dele é condenar. Quando alguém diz assim, alguém pode dizer que se eu ver alguém bebendo, eu vou beber e eu vou me desviar, está vendo? Fulano bebe, então eu vou beber também. Então você é mais fraco do que... Porque você não pode usar de subterfúgio para usar uma droga, uma bebida, por causa daquele que fez. Alguém pode dizer, eu vou servir a Deus na igreja, e faz da igreja algo que o escraviza. O ministério passa a ser um ministério escravagista. Eu não sirvo a Deus por amor, eu sirvo a Deus como uma escravidão. Eu perco o prazer de servir a meu Deus. Só que tem gente que passa tanto no excesso a servir a Deus e fazer da igreja, ou fazer do ministério, ou fazer do trabalho workaholic, ou fazer da bebida, ou fazer seja qual for o relacionamento que você tem na sua vida, você faz disso, nós fazemos disso, um excesso tão grande, que a gente parte para o outro extremo completamente, de eu não quero mais fazer mais nada também. Eu me machuquei na igreja, eu me machuquei com as pessoas, eu me machuquei com o irmão, eu não quero mais saber de pastor, eu não quero mais saber de irmão, eu não quero mais saber de nada. Então agora eu vou para o outro extremo, eu não vou servir a Deus. E agora também eu não quero mais servir igreja nenhuma, eu não quero fazer ministério. Quantas pessoas você conhece aí fora que diz isso? Eu não quero mais nem saber de igreja, eu não quero mais nem saber de Deus, eu não quero mais nem saber de pastor, de irmão, porque essa pessoa, ela não tem discernimento, ela não tem um ponto de equilíbrio. Ela é uma pessoa 880 montanha-russa. Um dia ela é altamente espiritual, outro dia ela é uma depressão espiritual tremenda. Como estão entendendo isso? E agora olha para os filhos pródigos. Olha para o filho pródigo, porque o filho do pródigo estava vivendo isso dentro de casa. O filho pródigo estava na casa do pai e não tinha um equilíbrio emocional, não tinha um equilíbrio de raciocínio. Ele estava na casa do pai, mas pediu herança por quê? Porque ele não se achava dono de nada. Para eu fazer o que eu quero fazer, só se eu matar meu pai, porque eu não posso fazer nada nessa casa. É como Eva, a serpente conseguiu convencer o filho pródigo a dizer, você não tem nada nessa casa, o seu pai não te dá nada, o seu pai não te ajuda com nada, aqui você não pode beber um vinho, ou você não pode beber uma cerveja, ou você não pode ver uma mulher, ou que nem parece um muçulmano, tem que vestir de burca. Eu estou falando de coisas que estão expostas. Vamos falar do nosso dia a dia, sim ou não? Vamos falar de coisas que nossos filhos, que nós estamos expostos todos os dias. Você vai lá na revista Veja, você entra numa internet e você vai lá ver uma notícia, qualquer que seja, ou do futebol, você vai ver o Trump e aparece um traseiro de uma mulher pelado na frente da sua frente. Sim ou não? Você vai ver a notícia do Trump ou do Lula, sei lá o que você vai ver a notícia. E aparece um carro que te fala, você precisa, e você começa a ser abordado pela serpente, o tempo todo te fazendo propostas, o dia inteiro te perguntando, o dia inteiro, você está na revista Veja, ela te pergunta, você abre a televisão, ela te pergunta, você vai no outdoor, está te perguntando, você olha para um WhatsApp, ela está te perguntando, você recebe vírus, é o tempo todo te fazendo a pergunta, você não tem nada, o pai não está te dando nada, você precisa de uma vida que só lá no país distante, você pode obter. E o filho pródigo foi sendo seduzido pela serpente, assim como Eva foi seduzida, o filho pródigo foi sendo seduzido, e sabe, irmãos, o filho pródigo, ele foge, ele estava pensando que estava fugindo do pai, mas estava fugindo dele mesmo. Sim ou não? Quantos entendem isso? O problema estava dentro de quem? Dentro dele. Ele olhava para o pai,
Ele dizia: meu pai não me dá nada, meu pai não me dá herança, meu pai não me dá comida, meu pai não deixa eu viajar para um país distante, meu pai não deixa fazer intercâmbio, meu pai não deixa para a Alemanha, meu pai não deixa ir para a Austrália, meu pai não deixa para o Canadá. Eu quero ter uma experiência, eu quero ver o país, eu quero beijar, sei lá o que o filho pródigo queria, beijar mulheres. O texto diz que ele gastou com meretrizes, ele queria ter sexo com as prostitutas. Eu acho que se ele dissesse para o pai: pai, é o seguinte, eu quero ir para a zona, pai, eu quero ir para o prostíbulo, posso ir? Você perguntaria isso para Deus? Pai, eu quero ir para a zona. Deus, pai, eu quero ir para o prostíbulo, experimentar sexo. Pai, eu quero experimentar droga. Pai, eu quero experimentar, fazer uma dívida com carro zero, eu quero gastar todo o teu dinheiro. O senhor deixa? Uma experiência que eu li num livro, muito interessante. O filho e uma mãe, o pai havia morrido, e o pai morreu, e ele era alcoólatra. E o filho, e toda vez que o pai bebia, diferentemente de a grande maioria dos alcoólatras, que batem, que brigam, que destroem as coisas, o pai ficava alegre. E o pai não era alegre, o pai era meio para baixo. Mas toda vez que ele bebia cerveja, e era só cerveja, ele ficava feliz, ele ficava legal. E a criança, ela identificou no pai que toda vez que se bebe cerveja, fica legal. Toda vez que bebe cerveja, o pai fica legal. Então, se eu beber cerveja, eu também vou ficar legal. Eu também vou ser legal. E ele disse, depois do pai haver morrido, ele pediu para a mãe: mãe, eu posso beber cerveja? E a mãe disse: não, filho, não faz bem. Ah, mãe, mas eu quero, mas não faz bem. A mãe, muito inteligente: então tá bom. Não, ela perguntou: por que você quer beber? Eu quero beber igual ao meu pai, porque quando meu pai bebia, ele ficava legal. Então tá bom, então você vai beber igual ao seu pai, tudo bem? Para você ficar legal, igual ao seu pai, tem que ser igual ao seu pai. Não, tudo bem. E a criança tinha 8 anos de idade. Sabe o que ela fez? Seu pai toma 12 latas de cerveja cada vez que ele toma, para ele poder ficar legal. Então você vai ter que tomar as 12 latas de cerveja para você ficar igual ao seu pai. Você não quer ficar igual ao seu pai? Quero. Então vai ser 12. Então, tudo bem, eu tomo. E a criança de 8 anos, e ela, por mais inteligente ainda, deu quente. Ou temperatura ambiente. Deu o primeiro gole, segundo gole, terceiro gole, ai credo, que horrível, não quero. Você vai querer, porque você vai ser igual ao seu pai. Seu pai, não é legal que você quer ser igual ao seu pai, legal? Então você vai tomar as 12 latas. 1 lata, 2 latas, 3 latas, 4 latas. Quando chegou na 4ª lata, obrigatoriamente a criança chorando, desesperada, na 4ª lata, a criança se vomitou inteira, vomitou na mesa, mas foi um arraso. Filho, vai tomar mais. O que aconteceu com aquela criança? E ele hoje é um adulto. O que vocês acham? Nunca mais ele pode nem sentir o cheiro de cerveja. O que a mãe fez? Ela gerou nele um impacto tão grande que ele não pôde ver mais cerveja na frente dele. Eu tenho certeza que o pai, se o filho tivesse pedido: deixa eu ir lá na zona, deixa eu ir lá beber a cerveja, então tá bom, eu vou fazer isso. Você precisa, porque Deus não é o Deus do proibitivo, porque tudo que é proibido é bom. Mas Deus disse: você precisa gastar essa herança, você precisa ter essa experiência. Vai lá e se esbalda, vai lá e experimenta.
Vai lá no país distante, e você vai ver o que é bom para tosse. Você precisa ter este contato para você dar valor, porque só se dá valor quando se perde. Só se dá valor quando se dá valor só quando se perde. Vai, meu filho, vai para o país distante, bebe 12 latas de cerveja, se esbalda com as prostitutas, acaba com a herança. Você precisa passar por essa dor. E aqui tem um princípio muito forte para nós. Deus é um Deus que proporciona ensino através da dor. E talvez hoje eu e você estejamos passando por um determinado momento de dor. Talvez eu e você estejamos passando por algum momento onde nós não estamos satisfeitos. Mas sabe qual é a grande pegada, a chave desse texto? É que o filho pródigo precisava chegar ao mais profundo do poço da dor, para poder valorizar aquilo que ele precisava valorizar. E nós somos seres humanos, nós temos esta capacidade de nos adaptarmos à dor. E nós vamos nos adaptando à dor, e a gente é cara dura, a gente é cara de pau, a gente é cara de sebo. E a gente vai sendo o quê? Complacente. A gente vai levando a vida e deixa a vida me levar, a vida leva eu. E vai levando, e não tem comprometimento com Deus, e não tem responsabilidade com Deus, e não tem fidelidade nas promessas. A gente promete para Deus, mas a gente não cumpre. A gente é filho de homem que mente, a gente é homem para voltar atrás nas nossas palavras, e o tempo todo a gente vai tentando negociar com Deus. É interessante que meu filho Daniel foi no consulado espanhol, e ele foi lá pedir uma documentação, e eles disseram não. E meu filho, como já é um brasileiro nato, como todos nós temos a mesma frase de chavão, e os estrangeiros estão acostumados a ouvir da gente isso, né? Os consulados aqui do Brasil, no Brasil. Será que você não pode dar um jeitinho? E a gente pergunta para Deus, Deus, você não pode dar um jeitinho isso? Quebra a minha. Quebra o meu galho aí, Deus. Deixa passar essa. Mas Deus diz em 2 Coríntios capítulo 1, verso 7, com Deus é sim, sim e não, não. O que passa disso vem do maligno, é das trevas. Em todas as suas promessas de Deus tem nele o sim, nunca sim e não, sim e não, sim e não. Deus não é um Deus de dúvida, Deus é um Deus de promessa, Deus é um Deus de convicções, Deus é um Deus que um dia o que Ele falou, Ele vai cumprir, mas também o que Ele não falou, Ele não vai fazer. Mas nós queremos que Deus faça aquilo que nós queremos, e Deus não vai fazer. E se nós não obedecermos, nós vamos ter que ir para o fundo do poço, nós vamos ter que ir no limiar da dor, no lugar mais profundo, porque é só lá no fundo que a gente vai lembrar, Deus me socorre, Deus lembra-te de mim. É assim, gente, sim ou não? Olha para a história do povo na Bíblia, todos foram através de muita dor. Olha para o holocausto. Os judeus, o que é judeu? O que é história? O que é Israel? Israel é um exemplo, para que a gente tenha uma base de como as coisas funcionam com Deus. Não funciona? Vai para a Babilônia, lá vocês vão ser escravizados, até a dor vocês não aguentarem mais. Está insatisfeito? Vai para o Egito. Não gostou da casa do pai? Vai para todos os lugares onde nós pudermos repensar o que significa a casa do Pai. Ainda um pouquinho, levando aqui, é muito profundo essa questão do pedido do filho. Vai comigo em Mateus capítulo 5. Aliás, Mateus capítulo 7. 7:7. Eu quero te dizer que Deus está aqui hoje, presta atenção nisso, disposto a te abençoar de uma forma extraordinária. E Deus quer mostrar como Ele vai fazer isso, e qual é o caminho que nós vamos trilhar para obter a bênção de Deus. É o final dessa mensagem,
exatamente como posso ser e viver todo o meu potencial, a minha prosperidade e o pleno poder de Deus na minha vida. Mateus 7,7 diz o seguinte: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo que pede recebe, todo que busca encontra, quem bate abrir-se-lhe-á. Qual é dentre vós que é o homem que, se porventura um seu filho lhe pedir um pão, você vai lhe dar uma pedra? Jesus dizendo isso. Ou, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são pais maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais eu, que sou teu pai, que está nos céus, eu não darei boas coisas quando vocês me pedirem? Quantos podem dizer glória a Deus aí? Tudo quanto, pois, vocês quiserem que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Quantos podem dizer glória a Deus? O que Jesus está dizendo aqui? Quando você está na casa do Pai, e quem está na casa do Pai? Somos todos nós. Pede, pede, pede. Quem está na casa do Pai aqui, diga amém. Pede. Ele está dizendo, você tem que pedir, você tem que buscar, você tem que bater, porque se você pedir, você vai receber, porque se você bater, a porta vai se abrir, porque se você buscar, você vai achar. Em outras palavras, está dizendo o quê? Não precisa ir num país distante para você pedir, para você buscar e para você achar. Você não precisa bater as portas dos países vizinhos, você não precisa bater a porta dos países distantes. Você não precisa bater porta de meretriz, de prostituta da zona. Você não precisa bater nas portas das drogas, do álcool, da imoralidade, da prostituição. Você não precisa bater nas casas coloridas, nos convites que o diabo tem feito todos os dias, batendo na nossa porta. Você pode ter certeza que se você está na casa do Pai, e nós estamos na casa do Pai, tudo que você pedir, eu vou te dar, porque eu te amo. Tudo que você buscar, você vai encontrar, porque eu te amo. E tudo que você bater, você vai ter abertas as portas, porque eu sou o Deus das portas abertas. Eu vou abrir portas para você, eu vou suprir suas necessidades, eu vou fazer com que você seja próspero na minha casa. Queridos, deixa eu te falar algo. Na casa do Pai há prosperidade, na casa do Pai há riqueza, na casa do Pai existe alegria, na casa do Pai existe justiça, na casa do Pai existe paz, na casa do Pai tem tudo que nós precisamos. Ele é o Deus que nos satisfaz. Você e eu não precisamos ir lá fora buscar, porque o nosso Deus é o Deus da riqueza, é o Deus da alegria, é o Deus da prosperidade, é o dono de todo o ouro, é o dono de toda a prata, é o dono do universo, é o Deus que não nega nenhum bem para aqueles que lhe pedem. Quantos podem dizer glória a Deus por isso? Irmãos, isso é tão simples quando nós ouvimos, mas parece ser tão difícil de vivermos, porque nós somos quase que hipnotizados. O Cássio aqui entende muito disso, como se nós estivéssemos debaixo de uma hipnose. É como realmente nós somos encantados, mas a palavra de Deus diz em Salmos que sobre os filhos de Deus não valerá encantamento, não há arma forjada que prosperará contra nós. O Senhor nos protegerá quando nós entramos, como Salmos 91 diz, quando nós temos como Senhor, como nosso refúgio, nossa fortaleza, nosso socorro, bem presente em tempo de luta e de tribulação. O nosso Deus está conosco. O nosso Deus cuida de nós. O nosso Deus, Ele diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo que você tem de vestir, nem pelo que você tem de comer, porque eu dou de vestir as aves do campo, comer as aves do campo, de vestir os lírios do campo. E se eu dou de fazer isso para eles, eu vou dar de vestir e de comer para vocês também. Vocês precisam saber que vocês têm paternidade, vocês têm pai, vocês têm casa, vocês têm identidade, vocês têm filiação, vocês não são peregrinos, vocês não estão mais aí largados pelo mundo, vocês são meus filhos, e assim diz o Senhor nesta noite: eu vou mudar a tua sorte. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, essa é a casa de Deus, essa é a casa do Pai. Nós temos que acreditar nisso.
Irmãos, aqui o texto de Mateus 7, ele nos leva à questão seguinte: como que você tem pedido? Se você pede, mas você pode perguntar, mas eu não tenho recebido. Mas como que você pede? Quantas vezes você pede? Outra coisa, qual é a base do teu pedido? O que você conhece? Veja, quando você fala de pedido, quando você fala de Bíblia, nós estamos falando de quê? De âmbito quê? Eu sempre falei isso aqui na igreja. É âmbito quê? Jurídico, judicial. Como é que um advogado faz uma petição na justiça? Ele chega lá e pede o que ele quer? Ô juiz, é o seguinte, eu quero um carro da Fiat. Ô juiz, eu falei lá para o cara que eu queria o carro, eu queria levar ele, o carro, o cara não me deixou. Eu quero meter um processo lá na concessionária, porque não deixou levar o carro de graça. E Deus disse que eu tinha o carro de graça, que eu recebi a bênção. O profeta falou. O juiz vai dar risada na cara. E o texto é claro, você pede, e agora nós vamos a Tiago, e não recebe porque você pede mal. Pede e não recebe porque não sabe pedir, não é culpa do pai, a culpa é nossa. O pai está dizendo, pede e dar-se-vos-á, busca e você vai achar, bate e as portas vão se abrir. Mas pelo amor de Deus, meu filho, faz direito alguma coisa. Pede direito esse negócio, rapaz. Lê a Bíblia, pelo amor de Deus. Tem a base jurídica para fazer essa petição? Protocolo diante do juiz, dos juízes, do Senhor dos senhores, do Rei dos reis, do grande Senhor dos exércitos, aquele que é dono de todo o universo, aquele que tem todas as coisas, aquele que pode fazer todos os milagres, aquele que cura, aquele que ressuscita mortos. Pelo amor de Deus, me faz um pedido de direito, me protocola uma ação judicial de direito nesse negócio aí, né, advogada, doutora Lilian? Faz um processo decente, escreve um português de direito, lê a Bíblia, rapaz. Você já leu a Bíblia? Para você fazer petição, você não lê a Bíblia, você não conhece a palavra, você não conhece a Escritura. Quem não lê a Bíblia não sabe pedir. Deixa eu te falar algo aqui bem claro. Quem não lê a Bíblia não sabe pedir nada. Veja, no tabernáculo existiam 3 ambientes: átrio, santo lugar e santo dos santos. Fora do átrio estava o povo. E onde que o povo entrava? Até onde eles iam? O povo entrava até o átrio. O povo levava o cordeirinho, ano após ano, para o sacrifício, levava no átrio, degolava, botava a mão na cabeça, passava os pecados e vazava. E ali no átrio, o que ele fazia? Os seus pedidos. Pedia. Bênção, é para pedir mesmo. Deus diz, pede mesmo, é para pedir, pode pedir. Nem que você esteja falando besteira, não tem problema, mas fala alguma coisa. Outro problema é quando a pessoa se sente condenada, ela não quer mais falar com Deus, ela se esconde. É que nem Adão e Eva. Adão e Eva pecou, escondeu de Deus assim. Está me vendo aí não? Aí Deus é brincadeira, né? Deus é muito irônico, né? Adão, cadê você, Adão? Escondendo pipizão dele. Adão, está escondido, Adão? Não estou te achando. Já brincou com seu filho assim, não? Já brincou com esconde-esconde? Hã? Não é? Não estou te vendo. Ô Eva, cadê a Eva? Eva! Evinha, cadê você, filha? Vou te achar, hein?
Esconde, esconde de Deus. Ele não está achando a gente. Ai, que bobinho, não. A gente se acha, né? A gente se acha o ó do borogodó. E Deus finge que não vê a gente. Que nem Elias. Esconder de Deus na caverna. Irmãos, da onde que nós vamos esconder de Deus? Pedro entendeu isso. Para onde eu irei, Senhor? O salmista, Salmo 139, diz: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu me sondas. Tu penetras de longe os meus pensamentos. Ainda a palavra não me saiu dos lábios, e o Senhor já as conhece todas. O Senhor conhece o meu deitar e o levantar, quando eu descanso e quando trabalho. O Senhor é maravilhoso demais para mim. Como poderei fugir da Tua presença? Irmãos, nós temos tudo. 2 Pedro capítulo 1, o Senhor diz claramente: nós já recebemos tudo. Nós temos tudo. O Senhor nos deu tudo com Jesus. A palavra do Senhor diz em Colossenses capítulo 1 que o Senhor nos deu o seu Filho. E aquele que deu o seu Filho, Romanos 8, diz isso. Aquele que deu o seu Filho, porventura, poupará alguma outra coisa? Se Ele deu o próprio Filho, o que Ele não vai te dar? O problema é como pedir. O problema é a perseverança de pedir. O problema é saber pedir. O problema é que nós precisamos conhecer a palavra para pedir segundo a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. Tiago capítulo 1, nós vamos terminar por aqui hoje. Eu estou pregando sem pressa, e nós vamos continuar com tranquilidade esse texto até quando Deus permitir. Tiago capítulo 1, sem pressa. Eu tenho que me segurar, sabe? Raciocínio é muito... Cássio não ensinou, né, Cássio? O raciocínio é muito mais rápido que a língua, a boca. Tem que segurar aqui, ó. A cabeça da gente está lá na frente já. A partir do verso 2, Tiago capítulo 1, verso 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Olha esse texto que poderoso, irmão. Quantos podem dar uma glória a Deus por este texto aí? O texto diz assim: tenha alegria passar por provações, porque as provações, os sofrimentos, as lutas que nós estamos passando hoje, todas as lutas que eu estou passando hoje, certamente, ela está me levando para uma projeção maior. É interessante como Paulo disse: eu tenho alegria por passar por provação. Se nós pegarmos 2 Coríntios capítulo 12, ele fala, eu vou ler aqui, você não precisa abrir, só para a gente correr, mas eu faço questão de ler aqui, 2 Coríntios capítulo 12, olha o que ele diz. É muito forte o que ele diz. Ele diz o seguinte aqui: e para não... peraí, né? Eu acho que é 11. Aqui, verso 11, capítulo 11, verso 16. Outra vez os digo, ninguém me considere insensato, todavia se o pensais, receber-me como insensato, para que também eu me glorie um pouco. O que falo, não falo segundo o Senhor, e sim como por loucura,
nesta confiança de gloriar-me. E posto que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei, porque sendo vós sensatos de boa mente, tolerais os insensatos. Aí ele diz o seguinte, verso 24, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um, fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigo entre os gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos, em fadigas, em vigílias, muitas vezes, fome, sede, jejum, muitas vezes, frio, nudez, e além das coisas exteriores, olha o que ele diz, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não me inflame? Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não estou mentindo. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade de Damascenos para me prender. Mas eu fui descido num grande cesto, numa janela de uma muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. E ele continua dizendo, até que ele diz que se gloriará em todas as suas tribulações. Irmãos, todas as confrontações, todas as lutas, geram em nós uma perfeição e uma integridade para que não sejamos deficientes, mas sejamos eficientes. Nós estamos sendo preparados para a grande obra, a obra da eternidade com o Senhor. Deus está nos preparando para reinar por toda a eternidade, e Ele precisa de gente competente, Ele precisa de gente eficiente, Ele precisa de gente que tem uma mentalidade que seja muito mais eficiente. Em Lucas 16 ele diz que os filhos das trevas têm sido mais eficientes do que os filhos da luz, mais fiéis do que os filhos da luz. Os filhos da luz têm sido negligentes e ineficientes. A prosperidade está acontecendo muito mais dos filhos das trevas do que nos filhos da luz. Por quê? Será que porque eles são mais inteligentes? Será porque eles são melhores? Ou será porque eles são gananciosos? Porque eles gostam de dinheiro e a gente não gosta de dinheiro? Porque a gente não gosta de prosperidade? Ou porque... Não. É porque nós vemos que nós negligenciamos o que nós vivemos hoje. Nós estamos aqui para viver o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas não serão acrescentadas. Esse texto diz em Tiago, verso 5, se porém algum de vós necessita sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera e ser-lhe-á concedido. Peça porém com fé, em nada duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. E veja o verso 7, não suponha este homem que alcançará do Senhor qualquer coisa, porque é um homem ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Fica de pé, por gentileza. Nós vamos orar. Eu prometi para vocês que nós teríamos hoje uma resposta de como viver o nosso potencial no Senhor, a prosperidade no Senhor, a plenitude da influência de Deus na nossa vida. E nós vamos concluir com 3 afirmações. Peça com perseverança. Deus diz para a gente pedir. Quantos entenderam isso? Digam amém. É para pedir, sim ou não? Peça com perseverança. Diga, peça com perseverança. Segundo, peça com fé.
Porque você pode ter perseverança, mas você pode não ter fé. Sim ou não? Tem gente que tem perseverança, mas não tem a fé. Por que não tem a fé? Porque não tem a palavra. Só tem fé quem tem palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A pessoa pode acreditar muito, mas se ele não tem palavra, ele não tem fé. Ele pode acreditar em qualquer coisa que ele quiser. Ele acredita em Buda, ele acredita em karma, ele acredita em Aparecida, ele acredita no São Sebastião, ele acredita na São Benedito, ele acredita em qualquer coisa. Tudo ele acredita. Mas a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quantos hoje ouviram a palavra de Deus, pode dizer, eu tenho fé. E quantos podem dizer que se você se dobrar diante dos mandamentos de Deus, de amar a palavra, a cada dia mais a sua fé vai aumentar. E certamente, se você pedir, você vai receber. Se você bater, você vai ter aberta a porta. E se você buscar, você vai achar. Aleluia. E a terceira coisa, peça sabedoria. Peça com perseverança, peça com fé, e peça o quê? O que é para pedir, pastor? Peça sabedoria. Deixa eu te falar, a fonte de riqueza, o Cássio está aqui, pode me ajudar se eu estiver equivocado. Mas a maior fonte de riqueza dos dias de hoje é o conhecimento, sim ou não? Sim ou não, Cássio? É verdade? A única coisa que ninguém rouba, ele disse. Isso meu pai já me dizia, né? Filho, a única coisa que você vai levar para o seu túmulo é o seu conhecimento. Na era da indústria, era o poder financeiro, mas hoje é o conhecimento. Mas o Senhor tem dito, meu povo perece por falta de conhecimento. As pessoas querem conhecer muito fácil. Hoje nós estamos na geração fast food, na geração que quer só conhecer por osmose. Hoje nós estamos na geração que quer receber a palavra tudo mastigado. Eu vou na igreja, ou eu vou no YouTube, aí escuta pastores de cada um fala uma coisa, e a mente da pessoa vira um balaio de gato, ele não sabe mais o que ele acredita, porque cada um tem uma linha doutrinária, cada um tem uma interpretação, e vira uma bagunça a vida do cara. E nós precisamos ter o nosso relacionamento com Deus. Irmão, você precisa ter pelo menos 1 hora de devocional com Deus na sua casa. Quando estão entendendo isso, digam amém. Amém ou não amém, irmãos? Me dá um amém para isso, pelo amor de Deus. Quem está falando aqui sou eu ou é Jesus? Deixa eu te falar, você está na casa do Pai. A única coisa que o Pai quer que você faça, conheça-o de verdade. Jó disse, antes eu conhecia Deus, o Pai, de ouvir falar, mas agora eu conheço Ele na intimidade. Tudo que Deus quer dar para a gente é conhecimento, é sabedoria, é ciência. O Senhor diz que esse candelabro é o Espírito do Senhor, é o Espírito de sabedoria, Espírito de conhecimento, Espírito de inteligência, Espírito de conselho, Espírito de fortaleza ou de força, e o Espírito de temor do Senhor. Deus quer nos dar sabedoria, conhecimento, Ele quer que a gente conheça a palavra. Ele não pode fazer nada por nós, se nós não conhecermos a palavra. Nós precisamos conhecer a palavra, nós precisamos amar a palavra, nós precisamos nos dobrar diante da palavra, nos ajoelhar diante da palavra, nós precisamos comer a palavra, beber a palavra, viver a palavra, cheirar a palavra. Porque se nós amarmos a palavra, o Pai nos ama por intermédio da palavra. O Pai não te ama através da tua esposa, o Pai não te ama através do teu marido, porque o teu marido, a tua esposa tem um amor imperfeito.
O pai não te ama através dos teus filhos, porque os teus filhos te desobedecem. É um amor imperfeito. Filho, você não é amado pelos teus pais, porque os teus pais não conseguem te amar com amor perfeito. Nós não somos amados pelo pastor, porque o amor do pastor é imperfeito. O amor do teu amigo de trabalho é imperfeito, do teu melhor amigo de infância é imperfeito, mas o amor de Deus é perfeito. O amor de Deus é contumaz, o amor de Deus é profundo, o amor de Deus é inegociável, o amor de Deus, ele é incomparável. O amor de Deus, ele é um amor que não é condicional, ele é incondicional. Mas Deus não tem outro meio de nos amar. Este é o canudinho de Deus. Fala para mim, fala comigo. A Bíblia é o canudo de Deus para eu chupar, sugar o amor de Deus para a minha vida. Quando a gente lê a palavra, a gente recebe o amor do Pai. Mas quem não lê a palavra não conhece o amor de Deus. Quando estão entendendo, digo amém. Deus diz em Hebreus capítulo 1, antes Deus falava por meio dos profetas, mas hoje Ele fala por intermédio da palavra. Ele fala por intermédio do Filho, e o Filho é o verbo vivo, o Filho é a palavra, e esse livro vai fazer diferença na tua vida, em nome de Jesus. Quantos podem dizer glória a Deus para isso?